E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. O Grift de Berserk é provavelmente um dos vilões mais FDPs da história dos animes e dos mangás. O cara é um completo desgraçado que com certeza não merece perdão de ninguém. Mas aí você pode estar se perguntando, você mesmo disse que o cara é um merda, mas tá fazendo um vídeo falando sobre a gente poder aprender com ele? Pois é. Isso é pra vocês verem que por mais escroto que uma pessoa ou um personagem seja, ainda sempre tem algo de bom, ou pelo menos de útil, que a gente pode tirar dessa pessoa ou desse personagem. E com o Grift não é diferente. E eu ainda digo mais, o Grift com certeza foi um personagem que mudou a minha vida e talvez possa mudar a tua vida também. Se não estão acreditando em mim, então eu vou provar isso pra vocês agora. Pega a tua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem, podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. O Grift, para quem nunca viu ou leu Berserk, era um personagem plebeu, um pobretão, que de alguma forma passou a liderar um bando mercenário chamado Bando do Falcão, e o Bando do Falcão passou a prestar serviço para um país chamado Midland, que estava em uma guerra bem antiga com outro país chamado Tudor, ou Shuda em algumas traduções. E essa guerra já estava durando aproximadamente 100 anos. Quando o Bando do Falcão começou a lutar na guerra por Midland estava indo bem mal e provavelmente iria perder a guerra, mas a grande atuação do Bando do Falcão, com a liderança genial do Grift, fez Midland vencer várias e várias batalhas importantes e não demorou muito para o jogo virar. Só para vocês terem uma noção, a guerra entre Midland e Tudor já estava durando uns 100 anos. E depois que o Bando do Falcão começou a se envolver, em um tempo de 3 ou 4 anos, Tudor já tinha perdido a guerra. E isso porque o Bando do Falcão fez coisas inimagináveis, como por exemplo, dominar sozinho a fortaleza de Duldray, que era uma base quase impossível de dominar e vários exércitos gigantes já tinham caído lá. Mas o Bando do Falcão dominou a fortaleza sozinho, sendo que nem era um exército muito grande. E enfim, vocês já entenderam a genialidade do Grift, né? Essa guerra de Midland contra Tudor com certeza é uma referência à Guerra dos 100 Anos, que rolou lá na Idade Média, e os principais países envolvidos na guerra eram a França e a Inglaterra. E o Grift, na história, foi provavelmente uma referência a Joana d'Arc. Para quem não tá ligado, também rolava uma guerra centenária entre a França e a Inglaterra lá na Idade Média. E a França estava perdendo a guerra, mas a Joana d'Arc, que era só uma camponesa, disse ter recebido uma visão profética e que ela ia conseguir fazer a França vencer a guerra. E a atuação da Joana foi incrível e ela realmente deu um prejuízo enorme para a Inglaterra, fazendo a França virar completamente o jogo. E a história do Grift é mais ou menos parecida, só que com circunstâncias diferentes. Outra coisa importante de eu falar aqui é que o Grift foi altamente prestigiado lá no reino de Midland, e ele conseguiu se tornar até um cavaleiro e general do exército de Midland, e chegou ao ponto em que ia até ser proclamado um nobre. E galera, conseguir uma parada assim na Idade Média era praticamente impossível, já que lá a desigualdade social era monstra, e um plebeu virar um nobre era uma parada que quase não existia. E bom, mas aconteceu uma parada lá na história, o Grift acabou metendo o pé na jaca, fez merda e se lascou bonito, colocando tudo isso daí a perder. E acabou que ele cometeu uma atrocidade lá com o Bando do Falcão, mas não é exatamente essa parte que interessa aqui nesse vídeo. Mas beleza, agora que eu já dei esse resumo da história do Grift, eu pergunto pra você, o que nós podemos aprender com ele? O que esse personagem nos ensina? E bom, o Grift ele pode ensinar principalmente pra gente 3 grandes lições na vida. Ele nos ensina o valor de um sonho, da ambição e do preparo. Essas são as 3 coisas que o Grift pode ensinar pra gente. E entender esse personagem pode fazer uma grande diferença nas nossas vidas. Eu vou explicar com um pouco de mais detalhe isso daí. Primeiro eu vou falar da questão do sonho, beleza? Bom, o Grift ele não teve uma ascensão social por coincidência. Ele não foi só lá, criou um bando mercenário aleatoriamente, ele não lutou na guerra mais importante do mundo naquele momento só por lutar. E o que ele fez não foi aleatório, ele não foi só levando a vida por levar e chegou lá no topo. Não, o Grift tinha um sonho.
Desde moleque, ele sonhava em se tornar um rei. Ele queria ser alguém importante. Ele queria ter o seu próprio país. Então, o Griffith tinha um sonho e uma ambição. E ele via o topo e ele queria chegar lá. E se vocês pensarem bem, o sonho do Griffith é ambicioso pra caramba. Um plebeu querer virar rei, isso era uma parada quase impossível mesmo, chegava a ser ridículo. E inclusive o próprio Guts ficou meio cabreiro quando o Griffith falou isso daí pra ele. Só que apesar de ter um sonho quase impossível, o Griffith teve a ambição necessária para correr atrás desse sonho. E quantos de nós não somos assim, galera? Eu acho que todos nós temos um sonho para nossa vida, como um projeto que a gente quer muito que dê certo, um trabalho que a gente quer muito, um imóvel, um carro, um determinado status social, uma formação, sei lá. Todos nós queremos alguma coisa que muitas das vezes pode parecer impossível pra gente. E com o Griffith não é diferente. Só que no caso do Griffith, ele tem um diferencial que a maioria das pessoas infelizmente não tem. Ele tem a ambição de correr atrás do que ele quer. Mas vejam que aqui eu não estou falando de ambição no mau sentido não. Embora dele seja no mau sentido, né? Mas aqui eu estou falando de simplesmente não sonhar só por sonhar, mas sim sonhar e ter a perseverança de correr atrás do que quer. De não querer ficar parado no mesmo lugar, de querer sempre melhorar, sempre avançar. É desse tipo de ambição que eu estou falando aqui. Só que isso é uma coisa que muita gente não tem, e às vezes nós olhamos para nós mesmos, estamos insatisfeitos, queremos algo a mais, mas não saímos do lugar. Além da grande ambição e a capacidade de sonhar alto do Griffith, nós temos outro aspecto desse personagem que esse sim é simplesmente importantíssimo na vida de qualquer pessoa: o planejamento. Galera, se tem uma coisa que o Griffith soube fazer com perfeição foi elaborar os passos dele. Ele sabia exatamente tudo que ele ia fazer e como ia fazer. E a gente vê no decorrer da obra, através de flashbacks principalmente, como foi esse passo a passo dele. Por exemplo, quando a gente tem os flashbacks da época em que a Casca conheceu o Griffith, quando ela entrou lá no bando, naquela época dava a entender que o bando estava bem no início. E a gente viu ali, pelos flashbacks, que o bando do Falcão no início era nada mais nada menos que um bando de ladrões. Ou seja, nem mercenários e guerreiros eles eram, e sim ladrões. E eles estavam roubando para poder conseguir dinheiro, né, para montar um exército. Depois ainda tem um outro flashback da Casca, onde o bando com certeza ainda estava no início também, ainda estava nos primeiros passos, e o Griffith, para conseguir financiamento para o bando, ele chega a vender o próprio corpo, cara, é muito bizarro isso. Claro que isso aí a gente não vai fazer, né, gente, pelo amor de Deus, mas é só para vocês terem noção de como estava no início ali ainda, como estava começando a caminhar. E o motivo que ele fez isso foi para conseguir financiamento do bando, para o bando, para poder comprar armas, armaduras, alimentar o exército e coisas assim. Mais pra frente, quando o Guts conhece o bando, ele já lutava em guerras, mas eram só mercenários que estavam lutando em uma batalha menor. Porque aquela ali era uma batalha menor, né? Só por um castelo. Ou seja, ali o bando do Falcão ainda era um bando meio fajuto ainda, mas que naquela época já estava começando a fazer a sua fama. Já se ouvia falar de um tal bando invencível aí. Então eles já estavam em ascensão, mas ainda eram relativamente pequenos. Já pouco tempo depois, o bando vai se destacando pra caramba e começam a lutar batalhas mais importantes na guerra e ganhando cada vez mais status no exército, até que chega o momento da Batalha de Doodrey, que foi o ápice do bando do Falcão e eles derrubaram a maior fortaleza do inimigo. Foi quase um milagre militar. Então vejam bem aí a trajetória do Griffith. Ele era um moleque plebeu, cujo destino era viver e morrer como um Zé Ninguém, mas ele tinha um sonho de um dia ser um rei. E esse moleque saiu do conforto da vila dele e criou um pequeno bando de ladrões, e roubando as pessoas ele conseguiu juntar dinheiro para contratar mais gente e comprar equipamento para começar a participar de batalhas. Ele começou participando das batalhas menores e assim ele foi ganhando dinheiro, aumentando o seu bando. Por causa do brilhantismo do bando do Falcão nas batalhas, ele foi cada vez mais recebendo missões mais importantes, até que enfim começou a ser notado no exército, ganhando status e títulos. E por fim ele estava chegando ao ponto de ser um nobre e maior comandante do exército de uma das maiores nações do mundo. Cara, olha a trajetória desse cara. Inclusive tem uma cena bem emblemática onde ele está conversando com a princesa Charlotte e ele chega a mencionar que
Ele era um cara que ele não podia nem comprar um pedaço de pão direito, e agora ele estava conversando com a princesa do reino. Ou seja, ali fica bem claro o quanto esse cara galgou na vida dele, né? E tudo sempre com muito planejamento. Claro que muita gente poderia dizer que o Griffith não fez o que fez por acaso, já que ele estava meio que predestinado a ser um membro da mão de Deus e tal, mas não é exatamente claro isso. Mas mesmo se fosse, pensem no que o Griffith treinou e estudou para fazer as coisas que ele fez. Lá na época em que o Guts e o Griffith se conheceram, o Guts já era um guerreiro muito acima da média, e mesmo assim o Griffith era muito superior a ele. Ele tinha uma agilidade, uma técnica muito boa para lutar, e com certeza ele treinou muito para chegar naquele nível ali. E tem uma cena onde nós vemos que ele estava estudando a rodo para conseguir se enquadrar bem na nobreza. E o Guts até comenta na quantidade de livros que ele tinha lido e tal. Enfim, não foi simples mérito do destino. O cara era brabo demais, o cara correu atrás e se esforçou. Resumindo, galera, eu acho que esses são os pontos mais importantes que a gente poderia aprender com o Griffith, que é a capacidade de sonhar, a ambição para não querer ficar parado no mesmo lugar, a ambição para querer galgar coisas melhores. E também, galera, o planejamento, né? Que eu acho que, cara, é o que mais falta pro povo brasileiro, é isso, o planejamento. Porque não adianta também sonhar muito, ter muita ambição para sair do lugar e não planejar o seu passo a passo. Você vai só nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Então o Griffith, ele ensina isso pra gente, que é você não se acomodar em algum lugar, querer chegar longe, mas planejar os seus passos. E o nosso povo, cara, mas não é só o nosso povo, o mundão tá cheio de gente assim, né? Gente que é acomodada e não quer chegar a lugar nenhum, não tem perspectiva de vida. Mas por outro lado, tem muita gente que quer coisas grandiosas, mas não planeja o que faz, não quer ter o trabalho de pensar, e aí só quebra a cara mesmo. Já o que o Griffith fez foi o oposto disso. Ele sonhou alto, mas com o pé no chão. E isso é o que a gente tem que fazer, sonhar alto, mas com os pés no chão. Claro, gente, que ninguém vai seguir exatamente os mesmos passos do Griffith, criando um bando de ladrões, depois criando um bando criminoso e depois matando geral a sangue frio. Não é isso que eu tô falando aqui. Não é sobre fazer literalmente as mesmas coisas, mas sim seguir a essência do que o personagem fez, só que com bom caráter, é claro. Então, obviamente, nós não vamos fazer as coisas, não vamos fazer nosso planejamento, não vamos criar os nossos passos e nem colocar as nossas opções, as nossas ambições em uma coisa criminosa, em uma coisa ruim. A gente tem que viver de forma honesta, obviamente, mas a essência do que foi feito aqui, isso sim, nós temos que pegar para nossa vida. É criar essa capacidade de querer as coisas, mas planejar e fazer acontecer da melhor forma possível. Então é isso, gente. Foi isso que eu aprendi com o Griffith. E se não fosse por esse personagem, talvez esse canal nem existisse, já que ele é só mais um passo para um sonho maior também. Que pode dar certo ou não, mas pelo menos eu não deixei de tentar, né? E se gostaram do vídeo, deixa o like, também se inscreve no canal porque vai ajudar muito aqui no início de jornada. E se você não gostou, deixa o seu feedback aí que vai estar ajudando a gente a melhorar. Até a próxima, galera!